Deus parou de fazer sentido. Se Deus existe, ou ele é um sádico do c... ou ele só não se importa. Qual a origem do universo? Ah, mas então se Deus não existe, quem criou o universo? Mas aí a pergunta, se eu soubesse essa pergunta, eu não estava aqui falando com vocês. A gente não sabe. Agora, não é porque a gente não sabe que significa que então é Deus. O Deus é um porquê sim da sua mãe. Eu passei a vida toda estudando. Eu não consegui encontrar até hoje nada que me convencesse de que não existe um arquiteto do universo. Por milênios, a humanidade tem buscado respostas para as perguntas mais profundas. De onde viemos? Por que existimos? Algo além do que podemos ver? Desde as antigas civilizações até as sociedades modernas, a ideia de um poder superior sempre foi tema de debates intensos e muitas vezes conflitos internos e externos. Alguns acreditam que o conhecimento humano, por mais avançado que seja, apenas arranha a superfície de uma realidade muito maior. Uma realidade que só pode ser compreendida através da fé e da intuição. Outros afirmam que a ciência moderna já desvendou todos os mistérios, oferecendo uma explicação lógica e empírica para tudo o que há. Mas e se estivermos apenas olhando para uma parte da verdade? Será que nossa busca pelo propósito e pelo sentido da vida aponta para algo além da matéria? Existe de fato uma razão por trás de toda existência, algo que transcende o universo físico que conhecemos? Ou será que os bilhões de cristãos ao redor do mundo estão se agarrando a uma ilusão coletiva? Estariam acreditando em algo que não pode ser provado? Algo que não é real? Por meses, me vi afundado em todas essas dúvidas. Questões profundas me atormentavam dia e noite. Decidi que não iria descansar até encontrar respostas. Então, mergulhei de cabeça em uma jornada intensa. Passei noites em claro, devorando livros, buscando a verdade em artigos acadêmicos e sempre olhando os dois lados da moeda. Cada informação eu registrava meticulosamente em um caderno, organizando tudo como peças de um quebra-cabeça que prometi a mim mesmo desvendar. Hoje, eu vou abrir este caderno e compartilhar com vocês os melhores argumentos sobre a existência de Deus. Mas não se engane, este não é apenas só mais um vídeo, é uma jornada ao coração das questões mais profundas da humanidade. Após assistir esse vídeo, eu te desafio a continuar sendo descrente. O que eu estou prestes a revelar pode deixar muitos ateus indignados, ou até os faça reconsiderar que Deus existe. Essa é a minha missão, mostrar a verdade. Você está pronto para escutá-la? Carl Sagan disse que a ciência é além de uma formadora de conhecimento, mas sim uma forma de pensar. É uma ferramenta poderosa, capaz de descobrir o inimaginável. Mas será ela a única chave para o conhecimento e para a verdade? A ciência, ela estuda o universo físico, material, aquilo que podemos ver, tocar ou medir. Mas e o que está além do observável? O conhecimento, ele se restringe ao que pode ser medido? Existem verdades que a ciência não pode tocar. Por exemplo, escute essa música. Agora abrace seu pai. Podemos explicar o amor de um pai com seu filho simplesmente através de sinapses e conexões elétricas? Pode um físico, por mais brilhante que seja, descrever com equações a emoção ao ouvir Beethoven? Como explicamos o amor, a beleza, a ética? A filosofia e a intuição racional abrem portas para saberes que escapam aos limites do empirismo. Nenhuma régua consegue medir a nostalgia ao visitar a cidade da infância. São experiências que transcendem a matéria. A metafísica estuda o que está além do físico, o imaterial, algo puramente racional. Perguntas como o que é o ser, o que é existir, o que é existência, são questões que a ciência não pode responder. Elas pertencem a um campo que explora o intangível, mas nem por isso menos real. A ciência, ela pode medir o tempo, mas ela não é capaz de dizer a sua essência. Considere a lógica, um dos instrumentos mais poderosos da humanidade. Ela não reside no mundo físico, ela reside no mundo que não é material, algo que só é alcançado a priori pela nossa razão. A matemática, por exemplo, ela se sustenta por axiomas e deduções racionais, algo que a gente simplesmente aceita sem questionar, mas que são completamente verdadeiros e inquestionáveis. A lógica, ela é usada para pensar corretamente e também é usada como instrumento para chegar à verdade. Mas como? Existe uma estrutura certa para isso. Nós temos premissas e conclusões. E a conclusão se segue das premissas. E se as premissas forem verdadeiras, logicamente a conclusão é verdadeira. Meio óbvio isso, né? Mas é isso que rege todo o universo. Olha um exemplo. Premissa 1. Todo homem morre. Premissa 2.
Gabriel é um homem. Logo, conclusão, Gabriel vai morrer. Se as duas premissas forem verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Por que existe algo ao invés do nada? Se o nada, nada pode fazer, como que o universo surgiu? Qual a explicação para a existência do universo? Leibniz, um filósofo e matemático alemão, criou um argumento cosmológico que responde a essas perguntas. Vamos criar uma estrutura de lógica para argumentar. Premissa número 1. Tudo o que existe tem uma explicação para a sua existência. Premissa número 2. Se o universo tem explicação para a sua existência, essa explicação é Deus. Premissa 3. O universo existe. Logo, seguindo dessas premissas, temos duas conclusões. Conclusão 1. Portanto, o universo tem uma explicação para a sua existência. Conclusão 2. Essa explicação para a sua existência é Deus. Lembrando que se nós conseguirmos demonstrar que essas três premissas são verdadeiras, logo, segue-se que as duas conclusões também são verdadeiras. Tudo que conhecemos do universo, pela lógica, tem uma explicação para existir, incluindo o próprio universo. Esse argumento está enraizado na intuição metafísica a priori, mais conhecido como o princípio da causalidade, que algo não pode vir a existir do nada. Mas por que não? Venha comigo. Imagina que você está numa floresta, andando por ela e se depara com um relógio. Você simplesmente pensaria que esse relógio está aí por nada e não tem nenhuma explicação para ele estar ali? Claro que não. Você na verdade perguntaria por que e como esse relógio está aqui. Agora imagina que esse relógio é do tamanho do universo. Mesmo assim, você ainda precisaria de uma explicação para a existência dela, certo? É o mesmo raciocínio para o universo. Ele também precisa de uma explicação para existir. Seria totalmente lógico presumirmos que as coisas passaram a existir do nada, sem nenhuma causa, sem nenhuma explicação. Como foi que o universo passou a existir? Pela metafísica sabemos que tudo que começa a existir tem uma causa. Mas alguém pode argumentar que na verdade o mundo pode ter surgido num vácuo subatômico. Por quê? Porque eles acreditam que no vácuo subatômico, pela mecânica quântica, as coisas não precisam ter uma causa. Isso é uma falácia, porque as partículas elas não surgem a partir do nada. Na verdade, essas partículas elas irrompem por flutuações espontâneas no vácuo, onde contém uma energia. Ou seja, as partículas elas não existem a partir do nada, mas sim a partir do vácuo, que contém muita coisa, como por exemplo energia. Mas alguém pode falar que Deus precisa de uma explicação para a sua existência também. Como responder? Tudo que existe ou existe por necessidade de sua própria natureza, ou seja, não tem como não existir, ele simplesmente é, como por exemplo entes matemáticos como os números, ou as coisas existem por contingência, ou seja, por uma causa externa, como por exemplo as galáxias, os planetas, o ser humano, as coisas que compõem o universo. Alguns podem falar que o universo existe por uma necessidade de sua natureza e não por uma causa externa, mas isso é falso. Podemos imaginar o próprio universo sendo diferente, com uma combinação diferente de elementos primários que formam a realidade. Os objetos do universo nascem e perecem, podem ser e não ser, características de seres contingentes. Se tudo no universo nasce e morre, houve um momento do universo em que nada havia. Se isso é verdadeiro, ainda agora nada existiria, pois o que não existia só pode existir por meio de algo que já existe. Se esse ser que sempre existiu não existe, é impossível algo vir a existir, mas atualmente as coisas existem, ou seja, existem seres que são necessários, e Deus é um ser necessário em si que tornou as coisas possíveis de existirem. Alguém pode perguntar, beleza, mas então o que causou Deus? Antes de responder, se você quiser ter um contato mais próximo comigo para defender o cristianismo e fortalecer a sua fé, segue o Apologeta no Instagram, @oapologeta. O link vai estar na descrição. Vai lá e depois volta aqui para deixar o seu like e se inscrever no melhor canal de apologética. Bom, então o que causou Deus? É o novo Deus então. Mas e quem causou esse novo Deus? É um novo Deus então. Então a gente iria retroceder até o infinito. Isso seria ilógico, quer ver? Vou dar um exemplo. A pedra por si só não se transforma numa estátua. Ela precisa do artesão para fazer da pedra virar uma estátua. Ou seja, a causa da estátua é o artesão. Isso a gente denomina como causa eficiente, a causa para a sua existência. Mas e a causa do artesão? O que fez o artesão existir? Essa é a sua causa eficiente. Se tirarmos o artesão da equação, a pedra vai se transformar em estátua? Não. Se tirarmos a causa de existência do artesão, o artesão não vai existir, a pedra não se transformará em estátua também. Ou seja, se a gente tirar a causa primeira, o efeito não passa a existir. Portanto, é preciso ter uma causa primeira não causada. Além disso, algumas pessoas argumentam que o universo não precisa de explicação. Por quê? Porque antes do universo existia um nada. E como nada pode causar, então não faz sentido nada explicar o universo. Portanto, o universo é inexplicável. Mas isso é uma falácia de petição de princípio, ou seja, é um argumento circular. Por quê? Porque eles tomam como pressuposto o ateísmo, ou seja, que não é nada além do universo físico. Por que não existir um universo além do físico, um metafísico para causar o universo? Se você toma como pressuposto o ateísmo, ou seja, que não existe nada além do universo físico, é claro que você vai chegar nessa conclusão. Portanto, isso é uma falácia de petição de princípio. Agora, voltando ao que a gente tinha falado antes, uma propriedade essencial de um ser que é necessário é que ele é eterno. Mas o universo não é eterno, porque ele não é necessário, como a gente já discutiu antes.
Mas como que a gente pode demonstrar que o universo ele não é eterno, ele passou a existir? Temos diversas evidências para mostrar que o universo começou a existir. Evidências filosóficas e evidências científicas. Vou falar um argumento filosófico agora. O tempo é como uma linha formada pela adição de eventos, um após o outro. Essa sequência segue sempre em frente, como a seta do tempo que acompanha a entropia do universo. Porém, essa linha do tempo, essa coleção de eventos, não pode ser infinita. Imagina contar até o infinito. É impossível, pois nunca terminaria. Nessa lógica, para chegarmos até o presente, precisaríamos ter atravessado uma quantidade infinita de eventos passados. Se o passado fosse realmente infinito, nunca chegaríamos no presente, pois nunca teria um ponto de partida. Uma forma de visualizar isso é pensar no efeito dominó. Imagina que você empurra o primeiro dominó e ele se segue até o infinito. Nunca chegaria no infinito. O infinito não é algo que você chega nele. Agora imagina você fazer o caminho inverso, do passado infinito até o presente, que seria o último dominó. O presente nunca chegaria, o último dominó nunca cairia, porque ele teria que passar por uma quantidade infinita de dominós. Portanto, a gente chega à conclusão que o universo não é eterno, ele tem que ter um começo. Agora eu vou falar uma evidência científica, no qual a gente pode basear nosso argumento. Segundo o modelo padrão do Big Bang, o universo está se expandindo, ficando cada vez menos denso. Então, por lógica, se a gente voltar no tempo, o universo fica cada vez mais denso, cada vez menor, até um ponto onde a densidade seria infinita. Esse ponto a gente chama como a singularidade, onde a curvatura do espaço-tempo, a temperatura, a energia, a matéria se tornam infinitos. Isso indica que o universo ele teve um começo a partir do Big Bang. Algumas hipóteses tentam escapar desse modelo. O século XX ele é composto por diversas tentativas de escapar desse argumento do modelo padrão, mas a gente não vai se delongar aqui para mostrar essas objeções. A única coisa que eu posso mostrar aqui para vocês é que diversas hipóteses dessas elas não têm fundamento algum, elas foram refutadas ou elas são fundamentadas em leis que na verdade nem existem. No entanto, eu não vou me delongar aqui. A única coisa que a gente precisa saber é que não tem como escapar do princípio da causalidade da metafísica, ou seja, tudo que começa a existir tem uma causa e tudo que existe tem uma explicação para a sua existência. É isso que a gente precisa saber. Temos outro argumento, como a segunda lei da termodinâmica. Ela diz o seguinte: em um sistema fechado, a energia ela tende a se esgotar até chegar a um estado de equilíbrio. Há um consenso que a comunidade científica fala que o universo é um sistema fechado e isolado. Isso significa que sem uma fonte externa de energia, o universo ele chegaria a um estado final de equilíbrio e morte térmica. Se presumirmos que isso acontece e o universo é eterno, por que essa morte térmica já não aconteceu? Portanto, isso é uma evidência que o universo tem um começo, porque ele ainda não chegou nessa morte térmica. Sabemos também pela energia escura e a constante cosmológica positiva que o universo está se expandindo e só tende a se expandir, ficando cada vez menos denso e cada vez mais frio. Com isso, os cientistas eles chegam a um cenário escatológico, onde o universo passará por uma morte fria e solitária. Se isso é verdade e o universo é eterno, por que essa morte fria e solitária já não aconteceu? Portanto, se não aconteceu ainda, é porque o universo ele teve um começo. Portanto, temos evidências filosóficas e científicas que apoiam a ideia de o universo ter tido um começo. Vamos avançar agora. Premissa 2. Se o universo tem uma explicação para existir, essa explicação é Deus. Usando o raciocínio lógico, essa afirmação é a mesma que os ateus afirmam, que se o ateísmo é verdadeiro, o universo não tem uma explicação para existir. Então, logicamente, o contrário disso é: se o ateísmo não é verdadeiro, então o universo tem uma explicação para existir. Ou seja, os ateus eles confirmam isso, que se o ateísmo não é verdadeiro, então a explicação para a existência do universo é Deus. Premissa 3. O universo existe. Bom, aqui a gente não está colocando em discussão se o universo não existe ou não, ou alguém pode achar que nós estamos numa Matrix e tudo é uma simulação e na verdade nada existe, é só minha mente e acabou. Mas eu acho que ninguém aqui vai adotar essa posição tão extrema e drástica, certo? Portanto, o universo existe. Concluindo pela premissa 1, premissa 2 e premissa 3, o universo tem uma explicação para sua existência e essa explicação é Deus. Essa explicação precisa ser imaterial, pois causou a matéria. Precisa ser atemporal, pois causou o tempo e portanto é eterno. Precisa ser todo-poderoso, pois causou todo o universo, o espaço-tempo e a energia. Também precisa ser pessoal, pois decidiu tornar o universo existente. Precisa ser absoluto em tudo no sentido positivo, pois o negativo existe pela ausência do positivo. Então essa causa deve ser o sumo bem, inteligência suprema e etc. A explicação do universo, portanto, por definição, é Deus. Muitos podem argumentar que eu utilizei da falácia do Deus das lacunas, mas não pode estar mais errado. Com esses argumentos apresentados, podemos ver pela dedução racional, lógica, filosofia e metafísica e até ciência que é mais provável que Deus exista do que ele não exista. Esses argumentos racionais não se trata do Deus das lacunas, mas sim de coisas concretas e filosóficas para concluir que a causa e a explicação do universo é Deus. Mas qual Deus existe? Existem tantas religiões. Quem foi o criador de tudo? Bom, para responder isso, precisamos voltar no tempo.
Para ser mais exato, voltaram 2024 anos atrás. Nesse dia, ocorre algo que marca para sempre a história do mundo. O nascimento da pessoa mais famosa que já pisou aqui na Terra, chamado Jesus de Nazaré, o Cristo.